E a partir de hoje começa a se tornar mais interessante você estar comprando fundo imobiliário. Já vai fazer alguns vídeos que eu tô falando assim, galera, tá interessante fundo imobiliário, tá interessante. O momento vai dar reviravolta nos fundos imobiliários, como acontece todas as vezes. Cara, a economia é assim mesmo. Tem hora que tá subindo, tem hora que tá descendo. Então, nesse momento, eu estou começando a comprar muito fundo imobiliário. Já comecei nos últimos meses, só que agora eu tô começando a apertar o passo. E o porquê que isso acontece? Cara, eu tenho que explicar aqui algumas coisas para vocês. Não é todo mundo que vai conseguir entender esse vídeo, só que a grande maioria que tá inscrito aqui no canal, tá acompanhando todos os vídeos de todos os fundos imobiliários, vai entender já bem fácil e bem rápido tudo isso aqui que eu tô querendo mostrar. Bom, o que acontece, tá? Geralmente a taxa Selic ela meio que mostra para onde que vai ter nos fundos imobiliários. Então esse daqui, olha, é o gráfico, tá, da taxa Selic nos últimos anos ali, tá, basicamente. E você vai ver o quê? Que ela teve mais uma alta, tá? Isso aqui tava em 13,75, ela subiu mais ainda. A grande pergunta é que eu sempre falo é o quê? Para onde que a taxa Selic está indo? Hoje ela está na casa dos seus 14%, tá? E o que acontece? 14% vale a pena você investir em fundo imobiliário? E a resposta é não. Não vale a pena nenhuma você estar investindo em fundo imobiliário. Só que o que acontece? Por que eu ainda estou comprando fundo imobiliário cada vez mais? Mesmo com a taxa Selic tão alta e não valendo a pena você comprar fundo imobiliário. Simplesmente porque não é saudável um governo, tá? Um país ter uma taxa básica da sua economia tão alta assim como 14%. E o que influencia nos investimentos não é o seu presente, tá? E sim o seu futuro, e sim a sua perspectiva ali do que vai acontecer no futuro. Então essa alta que teve na Selic, teoricamente, se você fosse analisar, era para fazer o quê? Derrubar, cara, aqui ó, o precinho da cota dos FIIs. Só que o que aconteceu? Foi exatamente ao contrário. Mas não foi exatamente ao contrário ali, aleatoriamente. Foi porque ela está começando a chegar no momento em que ela vai ficar estável essa taxa Selic. Tanto que as taxas Selics futuro ali, tá? Esses juros futuros ali estão bem mais controlados ali, próximo do que realmente está hoje. Tanto que se você pegar e digitar no Google aí, tá? Em qualquer canto, você vai ver o que? Os seus juros futuros de DI, tá? Você vai ver o que? Que para o ano aqui, ó, de 2025, tá em 14,15. Para o ano de 2026 aqui, ó, você vai ver que tá na casa de 14 e pouquinho, 15%. Então é uma taxa que fez o quê? Tava lá embaixo a taxa, tá? Basicamente isso aqui, ó. A taxa tava aqui embaixo, ela tava. Começou a fazer o quê? Começou a subir, 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 subir. Os fundos imobiliários estavam fazendo o quê? Um movimento exatamente ao contrário. Tava aqui e começou a cair muito. Então, o que começou a taxa Selic está começando a fazer? A se estabilizar. A taxa Selic se estabilizando, o pessoal volta a ter confiança para investir em ativos de mais riscos, como é no caso dos fundos imobiliários. Então, eles começam a fazer o quê? Eles se estabilizam por um tempo e depois eles começam a subir novamente com a estabilização do que? Da taxa Selic. Porque a taxa Selic aqui tá, o seu Selic futuro ali, a sua taxa de juros futuro é o que mais influencia nos investimentos. E para vocês provar aqui para vocês que eu não estou ficando doido, isso aqui já aconteceu no passado comigo várias e várias vezes. Você vai ver o que? Aqui, olha, o IFIX. O IFIX ele é basicamente um índice que mostra todos os fundos imobiliários mais negociados e basicamente você vai perceber o quê? Que a Selic estava fazendo qual movimento? A Selic fazia um movimento exatamente ao contrário. Esse aqui é o gráficozinho da Selic, ela estava fazendo o quê? A Selic começou a subir. A Selic subindo, os fundos imobiliários começou a cair. A Selic deu uma estabilizada aqui, olha, nesse momento aqui, olha, que o pessoal já não está mais falando de Selic a 16, 17% ao ano. Está falando na casa de 15%, bem próximo do que está hoje. A Selic se estabilizando, os fundos imobiliários começaram a subir. Tanto que se você ver aqui nos últimos meses, olha, ele já está subindo bem mais ali do que o preço que ele realmente estava. E se você pega, abre o gráfico aqui, ó, por exemplo, de hoje está subindo um pouquinho a coisa, no último mês está subindo cerca de 1%, na última semana, né? O último mês subindo 4 e pouquinho, tá? Os últimos 6 meses tá com uma queda, só que a partir ali basicamente de janeiro ali, começou a subir. Tudo por conta da estabilização da taxa ali de juros futura. Então, o que está começando a acontecer? A Selic vai começar a se estabilizar num ponto,
muito provavelmente um ponto alto, só que a Selic se estabilizando, o pessoal vai voltar tudo aqui para os fundos imobiliários. E cara, qual que é o melhor momento para você comprar o fundo imobiliário? É quando tá todo mundo querendo comprar? Não, é quando o fundo imobiliário tá barato, é quando ninguém tá querendo fundo imobiliário. Então olha só, você pega por exemplo num caso de um HGLG11 da vida. Olha o seu histórico máximo que tá dos seus últimos anos. Você vê o quê? Que teve momentos aqui, olha, que tava sendo negociado na casa dos seus R$ 190. É bacana você comprar aqui, ó, em 2020 ali, 2021, onde estava nesse preço? Sim, é bacana, porque você vai estar recebendo esse dividendo. Porém, imagina só que você consegue comprar ele, ó, na casa dos seus 150, R$ 140. Então, quanto mais barato você comprar, abaixo do seu quê? Do seu PVP, vai ser melhor para você. E é isso que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Você quer saber o que você vai estar comprando? Cara, tem que comprar bons fundos imobiliários que vão sobreviver a esses momentos de oscilação da taxa da Selic e com isso você vai ganhar dinheiro. Tem que fazer isso. Compra fundo imobiliário que vai sobreviver. Você não precisa comprar o melhor fundo imobiliário, o que mais paga. Você precisa comprar o fundo que vai sobreviver. A HGLG11 é muito provavelmente um deles. Tem diversos outros bons fundos imobiliários. Então saia dessa furada de HCTR11, DEL, esses fundos mais high risk. Parta para os fundos mais high grade, os fundos que têm maior segurança, porque isso vai fazer o quê? Que você sobreviva nesse mundo aqui que está tudo oscilando, onde está todo mundo correndo dos fundos imobiliários. E você sobrevivendo, você com certeza vai ganhar dinheiro quando o mercado virar. E o mercado já está virando por conta dos seus juros futuros.